Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos. 3 de abril, 9h20 da manhã. Vamos para mais uma sessão online aqui do Cálculo 1. Eu deixei aberto agora uma pesquisa ali para vocês verem qual o tema que a gente precisaria trabalhar mais hoje, né? E o que está mostrando, vocês podem votar se quiserem. Por favor, votem. A gente está com os temas ali. Eu vou deixar mais uns minutinhos abertos, tá? Enquanto isso, a gente vai conversando sobre os temas que a gente já viu aqui. Mais 2 minutos para a gente decidir o que faz. Tá, então espero que todos estejam bem. Para a aula de hoje, o que a gente vai fazer, eu pedi para vocês darem uma olhada nos vídeos nas 3 partes da aula 8, né, que trata sobre derivada de função inversa, derivação implícita, notações alternativas para derivada e derivadas de ordem superior, né? Pedi também para quem quisesse dar uma olhadinha na primeira parte do vídeo 9, onde a gente fala de dar uma revisão rápida, né, do que é uma função inversa, para quem não lembra direito disso, tá? Então, quem está chegando agora, se quiser votar ali para ver o que a gente aborda primeiro, tá? Então, estamos ali com uma grande maioria querendo ver a derivada de função inversa e depois funções implícitas, né? Se tiver alguma dúvida sobre conceito de função inversa, também a gente pode abordar aqui rapidamente, tá? Ali, quando eu falo de derivada, é como derivar uma função inversa. A propósito, tá lá no E-Disciplinas um texto bem interessante que o Vinícius escreveu. Fiz uns comentários, dei umas sugestões para ele. Vinícius, nosso professor da equipe também. E ele colocou um texto dando condições, né? A gente vai fazer as derivadas das funções inversas supondo que elas sejam deriváveis, né? Ou seja, você já sabe a priori que a função inversa é derivável, é contínua e tudo mais. E lá ele colocou um texto bem interessante que dá condições para que uma função, dada uma função inversível, a sua inversa seja contínua e seja derivável. Então são teoremas que ele colocou a demonstração, ilustrou com exemplos, está bem interessante mesmo. Está disponível para vocês lá. Tá, a gente encerrou a votação, né? Não foi todo mundo que votou. Alguém mais precisa votar? Gostaria de votar? Senão a gente encerra e eu começo do tópico vencedor ali, que foi a derivada de função inversa. Podemos seguir lá? Alguém gostaria de manifestar o voto? Para nosso caderninho. E
Luísa, legal. Você gostou que a gente usou bastante exemplos? Ajuda bastante, né? Os exemplos são bem importantes para a gente entender a teoria assim. Vamos tentar... Na verdade, essa coisa aconteceu desse jeito porque no começo, na verdade, a gente estava fazendo a teoria, né? Então, era uma coisa mais de estabelecer os conceitos, obter os resultados. E agora a gente consegue fazer as aplicações desses conceitos, né? Então, a gente tem material suficiente para que os exemplos sejam ricos e ilustrem a teoria, né? A ideia é que daqui para frente as aulas sejam mais ricas em exemplos mesmo. É claro que uma ou outra onde são introduzidos os conceitos novos a gente precisa ter um pouco de paciência e ser um pouco maior. Mas vamos lá então. Vamos tentar falar das derivadas das funções inversas, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui na gravação por um instante, eu quero ver se melhora o coisa lento, tá tudo bem aqui, tá? Bom, então, gente, voltando aí depois de uma longa falha técnica, tá certo? A gente estava falando em derivar funções inversas, né? Então, qual que é a coisa? Suponha que você tem uma f definida num certo conjunto, vamos pensar um intervalo, tá? Eu vou escrever que ela chega em f de i. O que é isso aqui? É a imagem da f, tá? Então, estou restringindo meu contradomínio à imagem da função de modo que dessa maneira eu vou pedir que ela é bijetora. Tudo bem? Então, se ela é bijetora, a gente sabe que existe a função inversa, cujo domínio é a imagem da função original e o contradomínio é o domínio da função original. Tá bom? Então, vamos supor que você tem uma f que é, então, derivável num certo ponto x0. E vamos supor que você sabe também que f a menos 1 é derivável em qual ponto? Os pontos do domínio da f a menos 1 são os da imagem da f. Então, eu vou supor que a f a menos 1 é derivável em f de x0, tá bom? E aí a ideia é tentar calcular a derivada da f a menos 1 a partir da derivada da f, tudo bem? E como é que você pode fazer isso? Se você sabe que as duas são deriváveis e que uma é inversa da outra, né? Isso aqui te diz o quê? Que f a menos 1 composto com f, calculado em x, pela definição de função inversa, isso é x. E também você sabe que f composto com f a menos 1 calculado em f de x é f de x, tá? Isso quer dizer que uma é inversa da outra dos dois lados. Então vamos lá, vamos pegar a primeira expressão que a gente tem ali, ó, f a menos 1 bola f em x é o quê? É x, tá certo? Então eu posso derivar dos dois lados. Por que eu posso derivar dos dois lados? Pelo que a gente viu na última sessão, né? Se você tem a composta de duas funções deriváveis, essa composta é derivável e vale a regra da cadeia. E do lado direito, a função é a função identidade, x, cuja derivada é 1, né? O lado direito é bem facinho de derivar. E o lado esquerdo, pela regra da cadeia, vai ser o quê? A derivada da função de fora. Então é f a menos 1 linha, calculada no ponto f de x, vezes f' de x. Tá claro isso? Todo mundo está acompanhando? Legal. Então, a gente tem isso. E veja, isso aqui te dá uma informação importante, né? Quer dizer, se a f a menos 1 é derivável, então o produto da derivada dela com a derivada da f é 1. O que isso quer dizer? É um produto de duas coisas dando 1. Isso garante que as duas não são zero.
Então daqui você já tira uma condição para que a função seja invertível, né? Se a f a menos 1 é invertível, a derivada da f não pode ser zero, porque se a derivada da f fosse zero, eu teria uma contradição nessa igualdade aqui, tá certo? E então daqui você tira a fórmula, né? Ou seja, você vai ter que a derivada da inversa f a menos 1, linha, num ponto, vamos dizer Q, tá? Isso vai ser o quê? 1 sobre f' de x. Quem que é o x? Né? Vamos escrever essa notação aqui. Se você tem que a f de p é igual a q, então a gente vai ter que f a menos 1 de q, né? Aplica f a menos 1 dos dois lados aqui. Isso vai dar p. Tá certo? Então, f' de f de x, né? Vamos dizer que eu tenho um ponto P, onde eu sei que a f é derivável e sei que f de p vale q. Então, f a menos 1' de q vai ser o quê? 1 sobre f' de x, né? 1 sobre f' de p, tá bom? Que é o f a menos 1 de q, tá claro? Então, como é que você pode ler isso de maneira fácil, né? A derivada da inversa é a inversa da derivada, tudo bem? Só que isso feito tomando cuidado com os pontos de aplicação, né? Tá claro isso? Aqui acho que a gente tem um ponto delicado que pode tipicamente gerar dúvidas. Tudo bem? Tá, Daniel não entendeu essa parte, o João quer falar. Pode falar, João. Abre o microfone se quiser ou escreve no chat. E depois o Daniel fala também. Não entendi o G. Tá bom, então vamos voltar lá, né? Quer dizer, o que a gente está tentando fazer aqui? Você tem a... Supõe que a tua f... Bom, eu escrevi x0 aqui, né? Então vamos arrumar essa anotação, tá? Então você tem... Vamos chamar x0 de... x0 é o ponto onde a f é derivável e f de x0 é o ponto no domínio da f a menos 1, onde a f a menos 1 é derivável, tá? Então, pela regra da cadeia, o que a gente tem, né? Deixa eu refazer essa conta aqui. Vamos lá, a gente tem isso. A gente sabe que f composto com f a menos 1 é x, né? Isso a gente tem. Então, f a menos 1 de f de x, isso é x. Até aqui, a definição de função inversa está escrito lá na frente, né? Quando você for calcular a derivada no ponto P, isso aqui é a derivada de uma composta. Como é que é a derivada da composta? Colocando x igual a P, tá? Então, eu derivo e depois aplico x igual a P. Derivando, eu vou ter a derivada da de fora, f a menos 1, linha, calculada no ponto F. Estou pondo x igual a x0, tá bem? Esquece o P lá, né? Esquece isso aqui também, tá bom? Então, eu tenho meu ponto x0 no domínio da f, e y0, que é o f de x0, vai estar então no domínio da f a menos 1. Então, calculando a derivada no ponto x0, eu vou ter isso aqui. F de x0 vezes f' de x0. Derivada de x é igual a função constante igual a 1, aplicada no ponto x0 é 1. Tá? Então, daqui a gente tira a fórmula. Eu vou ter que f a menos 1 linha, quem é f de x0 no ponto y0, que é um ponto do domínio da f a menos 1, é 1 sobre f' de x0. Tá? Acho que assim fica mais claro, não tem muita confusão. Melhorou, João? Tá claro? Então, ok. Daniel, qual que é a tua dúvida? Era isso também, né? Essa é uma coisa que é um pouquinho complicada, né?
se você tenta, vamos tentar ver um gráfico de uma função, né? Como é que você faz, se você tem o gráfico de uma função, vamos desenhar uma injetora de preferência, né? Tá? Como é que a gente quase não sabe o que é, né? Pensar que é o seno de x, tá bom? Aqui é o ponto π sobre 2. Aqui é o menos π sobre 2. Tá, então f de x aqui pra gente é o que a gente chama de seno de x, tá? Legal. Como é que você constrói a função inversa? A função inversa, o gráfico dela, você pega a bissetriz dos quadrantes, né? Tem que tomar cuidado aqui, né? Às vezes a gente desenha o seno... Tá, não está um desenho muito perfeito não, mas tudo bem. Como é que você faz o gráfico da função inversa? O gráfico da função inversa é simplesmente o reflexo dessa função, da função azul, aí no caso, né? Em relação a essa reta vermelha. Vou botar uma cor bem diferente, verde. Tá, então é uma coisa assim, né? Funciona como um espelho aqui, tá? Então você tem que tomar um cuidado, quer dizer, quando eu estou calculando a derivada, o domínio de uma é a imagem da outra, e quando você faz os dois desenhos juntos, você tem que tomar o cuidado que esse eixo, ele é ao mesmo tempo o domínio de uma e o contradomínio da outra e vice-versa, tá? Então tem que tomar algum cuidado. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto, a minha f é seno, eu vou pegar um ponto entre menos π sobre 2 e π sobre 2, sei lá, π sobre 4, né? Então no ponto π sobre 4, eu vou ter o meu seno lá que vale raiz de 2 sobre 2, e vou ter a derivada dele, quanto que é a derivada, né? Então se a f é seno de x, quanto vale f' de π sobre 4? A derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno de π sobre 4, que também por sorte é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Agora, a inversa da função seno, que é aquilo que eu falei na aula 9 lá, primeira parte que eu pedi para vocês verem, a inversa é o que a gente chama de arcosseno, né? Então o que o arcosseno faz? Vamos escrever ele aqui. f é menos 1 de y, tá? Para não confundir variável. O que a gente chama de arcosseno de y, né? Ou arcsin, arcsen. Quem que é a derivada, né? A conta que a gente fez mostra que a derivada da f a menos 1, em que ponto que eu vou calcular isso? Posso calcular no π sobre 4? Não. A f a menos 1 ela vai estar definida de menos 1 até 1, que é a imagem do seno, né? Então, por exemplo, para calcular a derivada dela no ponto raiz de 2 sobre 2, o que é isso? Pela conta anterior que a gente acabou de fazer, a derivada da inversa nesse ponto é 1 sobre f' de x0. Quem é o x0 para mim? x0 é o ponto que, quando eu calculei a f, deu raiz de 2 sobre 2. Então é π sobre 4. Tá bom? Acho que isso aqui é importante. Essa conta é bem ilustrativa, né? E quanto que é f' de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Então é 1 sobre isso, vai dar 2 sobre raiz de 2, que é a raiz de 2. Tá bem? Acho que com esse exemplo bem de continhas ficou claro, né? Você tem que ver qual é o ponto do domínio da f e do domínio da f a menos 1. Uma imagem do outro e vice-versa. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos ver como é que, por exemplo, você pode derivar alguma função inversa ou se tem alguma coisa para ver específica. Aberto a perguntas. Pode resolver o exercício da lista? Claro, vamos discutir. Alguém tem alguma pergunta? A maioria manifestou interesse em entender a derivada da função inversa, né? E aí eu comecei a dar uma repassadinha na teoria. A gente pode ver exercício, sim. A Lara tem uma pergunta
por que a f precisa ser bijetora para ser inversível? Vamos lá. Ela precisa ser bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora por diversos... Bom, porque se não for não dá para inverter, vamos ver, né? Vamos desenhar uma função, tá? O gráfico de uma função que não seja injetora. Vamos pensar em uma aqui. A mais fácil que tem, que você conhece, sei lá, x², né? Então o gráfico é uma parábola, tá bom? Você está vendo uma parábola aqui direitinho. f de x igual a x², você pega um ponto aqui, x0, a imagem dele quem que é? Esse número aqui, y0, né? E a gente sabe que y0 é igual a x0², tá bom? O que seria a função inversa? Essa função é injetora? Não, porque eu tenho um outro ponto aqui, tá certo? Que é exatamente o menos x0, que tem o mesmo valor. Na hora que eu for tentar fazer a função inversa, o que é a função inversa? A função inversa é a que desfaz isso, ou seja, eu vou pegar o ponto y0 aqui e para ele eu preciso atribuir o valor que faz com que, quando eu calcule a função f nesse valor, eu obtenha y0, né? Então é mais ou menos assim. Quem é o y0, que é o valor obtido quando eu calculo f num certo ponto x0? Você percebe que se tem dois? Eu tenho aqui como possíveis valores o x0 e o menos x0, né? Esses dois valores aqui satisfazem f de x0 igual a y0. E aí você contradiz o conceito de função, né? Para um ponto no domínio eu tenho 2 no contradomínio, isso não é uma função, né? Geometricamente, como é que se enxerga isso? Tentando construir o gráfico da função inversa, que é rebater ele pela bissetriz, tá? Então, você olha para a bissetriz aqui. Na hora que você tenta rebater esse gráfico, como é que ele vai ficar? Né? Usando a mesma cor lá do exemplo do seno. Vai ficar uma coisa assim. Ops, precisa ser curvo, né? Tá? Esse primeiro ramo da parábola virou esse, e esse segundo ramo, na hora que eu rebater, ele vem aqui para baixo, tudo bem? E aí, de fato, você enxerga, você vê o quê? Onde está o y0? Y0 você rebate aqui, né? Esse cara é exatamente y0. Para esse y0 eu tenho dois valores diferentes de x, e portanto de x, né? Então eu inverti os eixos. E portanto não é uma função. Então se a função não for injetora, não tem como você fazer inversa. Tudo bem? Exatamente, isso explica por que raiz quadrada não é uma função. Perfeito. O que é uma função? Aí a gente esbarra nas coisas que são realmente importantes do conceito de função, né? Para que eu tenha uma inversa para a função quadrado, eu preciso restringir o seu domínio a, por exemplo, x maior do que zero. Se o x for maior ou igual que zero, eu tenho só esse ramo da parábola, e aí só esse ramo é uma função injetora e, portanto, tem inversa, que é esse raminho verde de cima aqui. Se eu restringo só os negativos, eu também vou ter uma função injetora cuja inversa é o ramo de baixo. Então, se a f é x², para x maior do que zero, a sua inversa é raiz de x. Raiz de y, né? Raiz de x, se você quiser. E se você tem a função x² para x negativo, que também é injetora, a inversa quem que é? Menos raiz de x. Tá certo? Se eu te dou um número 4... quem que é a raiz dele? Se eu estou pensando na inversa desse pedaço negativo aqui, a função inversa vai ser menos raiz de x, então no 4 ela vai valer menos 2. Tá bom? Você escolhe qual dos ramos da raiz você vai querer utilizar, né? Se é a raiz quadrada positiva ou negativa. Restringindo o domínio, você vai ter uma função injetora e aí, portanto, ela vai ter inversa. E por que precisa ser sobrejetora? Precisa ser sobrejetora porque senão você vai ter pontos que não estão no domínio, né? Pega, por exemplo, o próprio seno de x, né? Se eu pegar
como contradomínio da função seno toda a reta real, eu vou ter o ponto 2 e a função inversa não vai estar definida ali, né? Quanto que é arco seno de 2? Qual é o ângulo cujo seno dá 2? Não existe. Então você precisa que todos os pontos do contradomínio da f estejam no domínio da f a menos 1. Por isso que você quer que ela seja sobrejetora. Mas isso é a parte fácil, né? Se a função não for sobrejetora, você simplesmente restringe o contradomínio dela para a imagem. Aí pronto, ela virou sobrejetora. E se ela fosse injetora, você teria inversa. Tudo bem? Vamos lá. A dúvida no exemplo lá, né? Do seno de x, a derivada da inversa. Professor, no exemplo que você deu, por que você colocou a derivada da inversa em raiz de 2 sobre 2? Esse não é o resultado da derivada original? Então, é que aqui o ponto foi infeliz, né? Vamos tentar pegar uma outra situação. Vamos repetir o mesmo exemplo com outro valor. É porque o valor da derivada e da função no ponto são iguais naquele caso, né? Então, vamos trocar os números, tá? Pega f de x de novo igual a seno de x, tá? E para ter uma função bijetora que tem inversa, eu vou precisar que o x esteja no intervalo aberto, porque é aberto para poder ter derivada em todos os pontos dele, tá bom? E eu vou pegar meu ponto x0, um cara ali dentro, sei lá, π sobre 6, né? Π sobre 6 a gente sabe que o seno é meio e o cosseno é a raiz de 3 sobre 2, né? Então, a gente tem a função inversa, que é o que a gente chama de arcosseno de x. Tá? Essa função, qual que é onde ela está definida? Ela está definida entre menos 1 e 1. Tá? Aqui eu pus menor igual, mas na verdade você pode... Eu vou pôr só menor para garantir que eu estou com o intervalo aberto. Tá? Estou ignorando os extremos. Para poder falar da derivada em todos os pontos onde ela está definida. Tudo bem? Então vamos fazer todas as contas. Quanto vale f de x0? F de x0 é seno de π sobre 6. Isso é 1 meio, tá bom? Quanto vale f' de x0? A derivada do seno é cosseno, então vai ser o cosseno calculado em π sobre 6. Isso é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então vamos lá, a gente tinha a nossa fórmula, né? Qual que era a fórmula mágica? A derivada da inversa. Então vamos lá, pega a inversa, f a menos 1, a derivada dela num ponto y0. Tá? Já vou escrever lá quem é o y0 pra gente. É 1 sobre f' de x0. Tá bom? Quem que é o y0? É esse cara aqui. Tá bom? Então, aplicando essa fórmula, quem que é f a menos 1 derivada no ponto y0, que é o meio. É o ponto do domínio da f a menos 1, né? A f a menos 1, nesse caso, ela come números entre menos 1 e 1 e devolve ângulos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Depois a gente faz um desenho do círculo trigonométrico para ver. Pela fórmula, isso vai ser 1 sobre f' no ponto x0, e o x0 para a gente é π sobre 6. Tá? Então, isso vai dar 1 sobre o cosseno de π sobre 6, que a gente já tem ali, raiz de 3 sobre 2. Então, isso é 2 sobre raiz de 3. Tá claro? Acho que com esse exemplo, o problema lá do π sobre 4 é que tudo é raiz de 2, né? Aí a gente fica meio atrapalhado. Tá bom? Legal. Então, bom, só para... Quer dizer, no círculo trigonométrico, né? Se você pega o primeiro quadrante, como é que fica isso? Eu estou pegando um ângulo aqui, né? Então, para cada ângulo x entre menos π sobre 2 e π sobre 2,
eu estou associando essa medida aqui, passar em vermelhinho aqui, essa medida aqui que é o seno de x. Tá bom? Que é um número que está entre menos 1 e 1. Tá? E a inversa faz o quê? Para cada número entre menos 1 e 1, eu venho para cá e descubro qual é o ângulo x. Então, sabendo a derivada da função seno, eu consigo descobrir a derivada da função arcosseno. Tá claro? E aí, uma vez que você sabe derivar a inversa de função, você consegue achar todas as fórmulas. Por exemplo, eu escrevi lá no vídeo a derivada do arco seno, do arco cosseno, do arco tangente. Todo mundo acompanhou o desenvolvimento daquelas fórmulas? Quer dizer, é bom você ter ela na cabeça, mas é bom também saber como é que faz para chegar naquilo, né? Porque às vezes tem a inversa de alguma função que você não conhece, precisa saber fazer na hora. Tem uma dúvida sobre as fórmulas do vídeo, Vitória? Pode falar. Ou digitar, você escolhe. O que era p ao quadrado na fórmula do vídeo? De qual função Qual função que você está falando? Derivada do arco seno, do arco cosseno? Eu posso repetir a conta aqui e a gente vê se fica claro. Arco seno e arco cosseno. Tá bom. É que ali a gente usa umas identidades meio... Nesse caso não são identidades muito cabeludas não, mas... Vamos lá, vamos fazer a do arco seno para a gente ver como é que fica isso, né? Então, você tem lá... Vê, tudo isso eu estou fazendo supondo que a função é derivável, tá? Então você tem f de x igual a seno de x. Se eu não sei que a inversa é derivável, eu não posso fazer isso. Por exemplo, sei lá, pega uma função bijetora, x ao cubo. A inversa é a raiz cúbica de x. Na hora que você tenta fazer essas contas aqui, não dá certo. Porque a raiz cúbica não é derivável na origem, né? Você tenta fazer a conta, a gente vê o que acontece. Então, eu tenho essa f de novo. Qual o domínio especificado? Aqui é muito importante você dizer qual é o domínio, tá? Quando você está falando de função inversa. Aqui eu estou pensando no menos π sobre 2 até π sobre 2. Porque se eu mudar o domínio, eu mudei a função, né? Essa aqui é a f é menos 1, então, vamos chamar de y só para não confundir. Arcosseno de y. E aqui o domínio da função é de menos 1 até 1, tá? Então vamos tentar fazer essa conta. Pega um ponto x0 dentro do intervalo aberto lá, menos π sobre 2 até π sobre 2. E pega y0 igual a f de x0, tá? Vamos derivar. Então a gente tem que, pela regra da cadeia, f a menos 1 composto com f calculado em x é igual a x. Quando eu derivo e aplico isso no zero, eu vou ficar com aquela fórmula lá, né? Vou ter f a menos 1 linha no ponto f de x0, que é o ponto y0. Isso vai ser o quê? 1 sobre f' no ponto x0. E quem que é f' no ponto x0? Se f é seno, vai ser cosseno, né? Então isso aqui vai ficar assim. 1 sobre cosseno de x0. E aí o que acontece? Qual que é o problema aqui, né? Eu tenho a derivada no ponto y0 dada em função do ponto x0. Eu gostaria de saber a derivada de uma função no ponto calculada em termos de valores obtidos a partir daquele ponto, né? Então eu vou tentar trabalhar um pouco com essa expressão aqui para tentar obter alguma fórmula que dê f a menos 1 linha de y0 igual a alguma coisa que dependa de y0. E nesse caso, a melhor coisa que a gente tem é usar a identidade trigonométrica fundamental, né? O que é cosseno de x0? Eu vou escrever aqui raiz, e a gente já discute por quê, né? 1 menos seno ao quadrado de x0, tudo bem? Tá?
Depois a gente discute por que essa raiz está positiva e não negativa. O que é seno ao quadrado de x0? Não é o f de x0 ao quadrado? Vou escrever mais uma vez aqui. Então é o f de x0 ao quadrado. Mas quem que é f de x0? É o y0, né? Então aqui eu tiro essa identidade. 1 menos y0 ao quadrado. Tá bom? Então é por isso que aparece quadrado ali. Porque eu tenho seno ao quadrado e isso é exatamente a f ao quadrado. f de x0 é y0, f de x0 ao quadrado é y0 ao quadrado. Tá bom? Então desse jeito eu consegui obter uma fórmula para a derivada da inversa no ponto y0 em termos de y0 apenas. Tudo bem? Tá, o que eu fiz aqui agora é exatamente a tua dúvida, seno ao quadrado de arcosseno de P, só que eu não escrevi explicitamente o arcosseno, né? Vamos ver o que eu fiz ali, qual que é a tua dúvida, né? Quem é o meu y0? y0 é exatamente arcosseno de x0, né? Desculpa. Perdão, x0, quem é o x0? x0 em termos do y0, ele é arcosseno de y0, tudo bem? x0 é arcosseno de y0. Então, se você troca aqui, eu fiz a conta dessa sem escrever o arcosseno, né? Seno ao quadrado de arcosseno de y0. Se você quiser pensar em termos de compostas, o que eu tenho? Eu tenho seno, peguei o x0, calculei o seno de x0, aí depois eu peguei a inversa, tá? Calculei arcosseno. Desculpa, vamos escrever melhor isso. Calculei o seno do arcosseno de y0. E aí peguei esse cara e no final levei ao quadrado, né? Tá claro? E o que é seno do arcosseno? Uma função é a inversa da outra, né? É f composto com f a menos 1, isso dá o y0 que está lá dentro, tá bom? Então, essa composta aqui, o que é isso aqui? Isso é exatamente seno ao quadrado do arcosseno de x0. Isso é y0 ao quadrado. Tá claro? Tudo bem? Muito bem, né? A pergunta do Rafael. A derivada no denominador, a derivada é calculada no ponto x0 ou no ponto g de x0? Vamos olhar para o denominador. Olha aqui. A derivada que aparece no denominador é a derivada da f. Então, se a derivada da f, eu vou calcular isso aonde? Nos pontos do domínio da f. Tá? Então, o que está escrito aqui é f a menos 1 de linha de f de x0 é 1 sobre f' de x0. x0 é um ponto do domínio da f, e o y0 é o f de x0, que é um ponto do domínio da f a menos 1. Tudo bem? Se você pensa sempre quem que está no domínio e quem que está na imagem, não tem confusão nenhuma aí. Tá, do mesmo jeito que a gente fez essa conta para o arco seno, você faz para o arco cosseno, dá para fazer para o arco tangente também. O arco tangente a gente usa a identidade trigonométrica com secante e tangente para fazer essa parte final ali, né? E aí sobra 1 sobre 1 mais y0 ao quadrado, tá bom? A derivada do arco tangente no ponto y0 é 1 sobre 1 mais y0 ao quadrado. Legal?
Mais alguma dúvida? Coisas que a gente precise perguntar? Ou que vocês precisam perguntar e eu possa responder? Exercícios da lista. O Daniel tinha perguntado se podia fazer exercícios da lista. Podemos sim. Só escolher, a gente trabalha neles. (3.14b), Olivia. Deixa eu só abrir aqui a lista e a gente já vê isso. (3.14, letra B). Vamos lá. Tá. Decida justificando ou apresentando um contra-exemplo se cada uma das sentenças abaixo é verdadeira ou falsa. Se você tem duas funções deriváveis, f e g, então as funções máximo e mínimo de f e g são deriváveis em x0. Qual que é a tua dúvida? Esse é um exercício um pouquinho mais sofisticado, né, do que o usual. Ah, não entendeu como faz, mas você tentou fazer? Quer dizer, o que você conseguiu ali? Porque é importante eu não destruir a chance que você tem de pensar nisso sozinha e descobrir. O que eu posso te dizer é começar com umas dicas, né? E a primeira dica que eu posso te dar é se você tentou fazer o exercício... O mesmo exercício 3.14, a letra A. Tá? A ideia é você tentar escrever a função máximo como alguma fórmula explícita, né? Como somas e subtrações de f composto com seu módulo, por exemplo. Tá? Então, na aula passada eu tinha feito... No final da aula passada alguém me perguntou o que era de verdade essa função máximo, né? E aí eu fiz uns gráficos lá no Desmos para te ajudar a entender. Vamos tentar refazer isso. Vou abrir uma janelinha do Desmos aqui para vocês. E para o pessoal do vídeo também. Vamos lá. Vamos compartilhar Desmos. Se aparecer ele para vocês. E para o pessoal do vídeo já está agora. Perfeito. Então vamos lá. Vamos supor que você tem a tua função f de x. Vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz da outra vez. A f é x ao quadrado e a g é x. Tá? Vamos olhar aqui mais pertinho do intervalo 0,1. O que seria o máximo, né, das funções f e g? Em cada ponto, eu vou calcular f, calcular g e devolver o maior valor. Então, o que você percebe? Por exemplo, se o x é negativo, o valor da f é maior do que o valor da g. Então, por exemplo, no menos 1, quem é o máximo entre menos 1 ao quadrado e menos 1? É 1. Então, para todos os valores negativos, a função máximo é a própria x². Tudo bem? Para valores maiores do que 1, também, né? O gráfico vermelho está sempre acima do gráfico azul, que é o x, da função g. Agora, entre 0 e 1, a função g é maior. Tá claro? Então, o que a gente pode tentar fazer? Vamos tentar escrever uma condicional aqui que engloba isso, né? Então, eu vou dizer que a minha função h de x, ela é o quê? Ela é x². Se x for menor do que 0, menor ou igual que 0, por exemplo, minha função vai ser x ao quadrado. Se o x estiver entre 0 e 1, ela vai ser x. Eu preciso botar uma chave aqui. E se o x for maior do que 1, ela volta a ser x ao quadrado.
Então essa é a minha... se você tem a função f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x, a minha função máxima é esse gráfico verde aqui. Tá? Todo mundo acompanhando o gráfico ali? E aí a pergunta é, uma vez que eu tenho essa função máximo, ela é derivável em todos os pontos? Responde rapidamente só olhando para o gráfico. Tem algum ponto onde essa função não é derivável? No 1 e no 0, perfeito. Ali você vê que a reta tangente nesses dois pontos não está bem definida, né? Aqui a reta tangente por um lado tende a ter coeficiente angular 1 e pelo outro 0. Aqui por um lado ela tende a ter coeficiente angular 1 e pelo outro coeficiente angular 2, né? Então, nesses pontos ela não é derivável. Então, esse exemplo te mostra que aquela afirmação do exercício da lista ela é falsa, tá? Temos um exemplo aí de uma função máximo entre duas funções deriváveis que não é derivável. Aí uma pergunta que você pode fazer, e é natural que ela surja, é quais são as condições sobre f e g para que essa função máximo ou a função mínimo seja derivável, né? Se você quiser olhar em 2 segundos, a gente faria função mínimo. Quem que é a função mínimo? No caso aqui, quando x é negativo, a f é x. Entre 0 e 1, ela é x ao quadrado. E para x maior do que 1, o menor valor entre x e x quadrado é isso. Então, de novo, você vê que é uma função que também não é derivável no 0 e no 1, né? Então, essas duas funções não são deriváveis. Por que no ponto máximo, por que no 0 o ponto máximo é x ao quadrado? Ali tanto faz, né, Iago? Porque no ponto 0 e no ponto 1, tanto a função x quanto a x quadrado tem o mesmo valor. Então eu estou pegando o máximo entre dois números iguais. Eu posso pegar qualquer um deles que está certo, tudo bem? É só uma questão de, na definição ali no décimo, você querer botar o menor igual no 0 e fazer ela valer x quadrado na primeira parte, ou x ali. Não tem problema, por quê? Porque a função máximo nesse caso é uma função contínua, né? Isso a gente já falou, né? Tinha um exercício anterior que perguntava sobre as funções máximo. Não tem, né? Não está na lista, mas eu poderia fazer a mesma pergunta que eu fiz sobre derivada da função máximo para continuidade, né? Se você tem duas funções f e g contínuas, é verdade que o máximo é uma função contínua? Sim, não. Prove ou dê contra-exemplos, né? Então, se você pensar um pouquinho, você vai ver que são contínuas, tá? Mas aqui está mais um exemplo. Uma função mínimo, ela é contínua em toda a reta real, mas não é derivável em 2 pontos. Tá claro? Então, lembra, ser contínuo não garante que é derivável. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas, né? Quando você está falando em diferenciabilidade, a primeira coisa a verificar é contínua, porque se não for, não precisa nem testar. Tá bom? Então, para ver direitinho quais são as condições que deixam a função máximo e a função mínimo entre duas funções deriváveis ser derivável, tenta escrever a função máximo como uma combinação máximo entre f e g como uma combinação de f, g, uma composta de f, g e módulos, tá? Isso é uma coisa que vai funcionar bem. Como é que você determina o máximo entre dois números? Entre dois números só usando esses dois números e a função módulo, por exemplo. Pensa um pouquinho nisso, se não conseguir numa próxima a gente resolve, tá? Mas a dica é considerar somas e subtrações da f com a g e módulo dessas coisas. Acho que eu já dei dica demais. O próximo passo a próxima dica é eu escrever o que você precisa, né? Olha para esse cara.
olha para esse cara. Bom, tira o módulo aqui, né? Por exemplo, pega esses dois. Se a f for maior do que g, aqui põe menos, desculpa, aqui põe mais. Se a f for maior do que g, é porque essa quantidade é positiva, então o módulo é ele próprio. E aqui eu tenho esse, então, se você soma essas duas coisas e divide por 2, se eu já estraguei o exercício, o que você tem? Se a f for maior do que g, esse cara é um módulo, é ele próprio, então vai ficar f menos g mais f mais g. Então vai dar, cancela o g, vai ficar 2f sobre 2 é f de x. Então se a f é maior do que a g, isso dá f de x. Se a f for menor do que a g, isso é menos, aí quem vai cancelar é a f e você fica com g. Tá? Então, isso aqui é um jeito bacana de você escrever o máximo entre f e g. Tá bom? Então, desculpa, mas eu estraguei o exercício, né? Tá mostrando décimos ainda, desculpa. Deixa eu trocar para cá. Eu já vou mostrar o shortnow para vocês. Tá aqui, né? Então a gente tem a função ali. Eu escrevi a função máximo de f e g usando simplesmente f e g função módulo. Repassando rapidamente, se f é maior do que g, essa quantidade dentro do módulo é positiva, portanto eu não precisaria do módulo, cancelo g e fica 2f sobre 2, que é f de x. Então, se f é maior do que g, essa conta aqui do lado esquerdo é exatamente f de x, que é o máximo quando a f é maior do que g. Se g for maior do que f, isso aqui é negativo, portanto vai ter um sinal de menos. Quem se cancela é a f, eu vou ficar com 2g sobre 2, que é g de x e, portanto, o máximo também. Então, com essa fórmula, eu consigo escrever a função máxima em termos de f, g e módulo. E para analisar a diferenciabilidade disso, é tranquilo, né? A gente sabe que se f e g são deriváveis, essa soma é derivável. E quando que o módulo de uma soma ou subtração entre duas funções é derivável? Isso é exatamente o exercício A, o 3.14a. Isso eu vou deixar para vocês fazerem e estudarem concretamente esse exemplo, no exemplo que eu dei ali, com x² e x. Você vê onde estraga e aonde dá certo a diferenciabilidade, tá bom? É um bom exercício para pensar e ajudar a entender bastante as coisas. Ficou claro? Esse era o 3.14b. A Vitória pediu para a gente olhar o 5.3, letra B também. Vamos olhar o 5.3, letra B. 5.3 é para calcular um monte de derivadas, né? Então, é um exercício bem computacional e é importante você saber essas contas, tá? Então, todo mundo vendo décimos, uma nova página. Todo mundo vendo shortnow agora, ok? Então vamos lá, o 5.3b pede para você calcular a derivada da função dada por tangente de 3x sobre arco tangente de 3x. Só conferir se é isso mesmo. Exatamente. Tá, então todo mundo vendo o exercício aqui, né? É esse, Vitória, que você precisava? Só confirma para mim para a gente continuar ele. Isso, tá. Então a gente precisa derivar essa função. E essa função é um quociente, não é? Então como é que eu aplico a regra do quociente? Eu vou identificar quem é meu numerador, chamar de g de x tangente de 3x. E aqui se nota que esse próprio numerador é uma composta de duas funções, né? Então na hora de derivar ele eu vou ter que usar a regra da cadeia. E h é o arco tangente de 3x. Tá? Então, pela regra do quociente, quem que é f' num ponto P qualquer?
regra do quociente é deriva o primeiro, copia o segundo, o denominador, menos, copia o primeiro, deriva o segundo. Tudo bem? Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, para continuar o exercício, eu não tenho a menor chance de continuar se eu não souber calcular a derivada da tangente de 3x e a derivada do arco tangente. Então, vamos abrir uma continha aqui do lado. Quem que é g' de x, né? G' num ponto P qualquer. Ó, a derivada da tangente, né? Tangente o que que é? Seno de 3x. Eu estou fazendo todos os passos agora, mas isso em algum momento a gente quer que fique automático, tá? Então, quem que é a derivada da tangente? Se você não lembra de cor, escreve como seno sobre cosseno e aplica a regra do quociente. Deriva, copia, vai ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de 3x, copia, deriva, vai ficar mais, né, tem o menos da fórmula, mas derivada do menos cosseno é seno, vai ficar seno ao quadrado de 3x mais cosseno ao quadrado de 3x, que é 1, dividido pelo de baixo ao quadrado, que é cosseno ao quadrado. Então isso dá a secante de 3x. É só isso? Ou tem mais coisa? Né? Se eu terminasse a derivada da g aqui, eu acertei ou está faltando alguma coisa? Tem que derivar o 3x, perfeito. Né? Eu tenho uma composta ali. Eu tenho uma composta, então eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? Como é que fica então? Eu derivei a função de fora, derivada da tangente é secante ao quadrado, calculada em 3x, vezes a derivada do de dentro. Derivada de 3x é 3. E quem que é a derivada da função h? H' de p. Bom, derivada do arco tangente, a gente sabe que é isso aqui, né? É 1 sobre o que está dentro do arco tangente ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro do arco tangente, que é 3. Se você não lembra a derivada do arco tangente, eu já faço aqui embaixo. Só para a gente não perder o fio da meada, né? Vamos acreditar que a derivada da h é isso por enquanto. E vamos voltar aqui na fórmula, né? Então, g' de p vai ficar 3 secante ao quadrado de 3x, vezes h, arco tangente de 3x, menos g de p, tangente de 3x, vezes a derivada da h. A h' vai ficar 3 aqui, 1 mais 9x ao quadrado. Tá bom? E tudo isso é dividido por h ao quadrado, que é o que? Arco tangente ao quadrado de 3x. Tá bem? Isso é a derivada dessa função. É claro que se você quiser agora, você pode ficar trabalhando em cima dessa fórmula, usando algumas identidades e tentar simplificar um pouco a expressão, mas em princípio é isso aí. Tá bom? Aplica a regra do quociente para derivar cada uma das coisas, você vai vendo todas as regras necessárias. Vamos ver por que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Ou isso é claro para todos? Não é claro. Então vamos tentar clarear, né? Vira a folha. Tá, todo mundo está vendo o journal, ok. Então vamos lá. Eu tenho f de x igual a tangente de x, tá? Tenho que especificar um domínio para trabalhar. Vou pensar aqui a minha tangente definida de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Depois a gente faz o gráfico disso aqui. A f é menos 1, para entender o que muda se eu troco o domínio, né? Quem é f a menos 1? Vamos por y para não confundir. Arco tangente de y, tá? E aí é aquela coisa.
quem que é f a menos 1 linha num ponto y0? Só para retomar, eu vou pegar x0, um ponto dentro desse intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? E o meu y0 vai ser f de x0, ou seja, arco tangente de x0. Então, pela regra da cadeia, a gente já fez essa conta, isso vai ser o quê? É f' calculado em x0, tudo bem? E o que é f' de x0? Quem é a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado calculado em x0, tá? Então, de novo, a gente tem aquele problema. A derivada da inversa num ponto é dada por uma expressão que envolve o ponto no domínio da função original. Vamos tentar trocar isso. E como é que a gente troca? Lembrando que o y0 é arco tangente de x0, e aqui eu tenho uma secante, eu vou buscar aquela identidade trigonométrica com secante e tangente, né? Qual que é ela? Ah, não lembro. Mas essa aqui você tem que lembrar. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, né? Divide tudo por cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado, mais 1. E aqui 1 sobre cosseno ao quadrado, isso é o que a gente chama de secante ao quadrado. Tá bem? Então, isso aqui eu posso trocar pelo que está ali em cima calculado no ponto x0. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de x0. Tá, agora quem é tangente ao quadrado de x0? Opa, falei bobagem aqui, né? A f é tangente de x0, né? Então, quem é tangente de x0 ao quadrado? Y0 ao quadrado. Tá bom? É assim que funciona, né? Isso é uma coisa muito, muito legal, né? Se você olha para a fórmula geral, o que está dizendo? Que a derivada do inverso é o inverso da derivada, né? Ou seja, os coeficientes angulares das retas tangentes da função e da inversa no ponto correspondente, esses coeficientes angulares têm produto 1. Qual é a relação entre retas que têm coeficientes angulares com produto 1? Alguém lembra disso? Bom, antes de tudo, ficou claro, Daniele, a dúvida? Como é que se deriva, como que se obtém a fórmula para a derivada do arco tangente? Ótimo. Muito bem. Então a gente sabe derivar o arco tangente. Eu estava comentando que a coisa geométrica aqui, né? Você tem que a função e a sua inversa, quando ambas são deriváveis, os produtos das derivadas são 1. É 1. Ou seja, os coeficientes angulares das retas tangentes têm produto 1. Qual é a relação geométrica entre retas desse tipo? Por exemplo, você pega a reta de coeficiente angular 2, que passa pela origem, e a reta de coeficiente angular meio, que passa pela origem. O que elas têm em comum? Vamos tentar olhar isso no Desmos, né? Então, vamos passar aqui para o Desmos para todo mundo, pessoal do vídeo e pessoal ao vivo. Todos acompanhando o Desmos, perfeito. Então, eu estava falando do caso concreto. Pega a reta y igual a 2x e pega a reta y igual a x sobre 2. Tá? Vamos tirar esse condicional aqui. Vamos olhar para essas duas retas. Tá? Qual é a propriedade geométrica que a gente vê entre delas? Uma é exatamente a outra se você reflete pela bissetriz, né? Olha, então vamos escrever h de x igual a x. Tá? Você percebe exatamente que uma das retas é a reflexão da outra pela bissetriz, tudo bem? Então o que a gente vê
quando você tem uma situação geral de derivadas, é isso que acontece. Se você tem uma função derivável com inversa derivável, se você conhece uma das retas tangentes, a outra é simplesmente obtida via reflexão em relação à reta y igual a x, a bissetriz dos quadrantes. Vamos olhar no caso concreto, vamos pegar a função tangente de x, tá? Vou olhar só, vamos deixar assim, e depois a gente restringe o intervalo. E aqui eu vou ter arco tangente de x. Você percebe que o arco tangente que ele desenhou em azul aqui é a inversa do trecho entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Porque a função tangente não é injetora, né? Eu tenho dois pontos diferentes onde o valor da função é o mesmo. Tá? Então, por exemplo, no zero ela vale 0, no π ela vale 0 de novo, no menos π também. Então ela não é uma função injetora. Então, para ter uma função injetora, eu preciso de um pedaço da função, restringir meu domínio a um lugar onde ela seja injetora. Então, esse azul que a gente está vendo é a função inversa quando restrita a menos π sobre 2, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Se eu quisesse olhar para a inversa do trechinho de π sobre 2 até 3π sobre 2, o que eu teria que fazer? Eu teria que rebater esse ramo do gráfico da tangente pela bissetriz pontilhada. O que daria isso? Daria exatamente a função que a gente tem em azul, mas eu preciso dar uma translação nela de π sobre 2. Tá certo? Π sobre 2 não, desculpa, π, né? Tudo bem? Então você vê que esse ramo azul, a função g, que é a inversa da tangente de π sobre 2 até π sobre 2, é uma cópia da anterior, mas transladada verticalmente. Por quê? Porque a função original teve uma translação horizontal, o gráfico da inversa eu vou ver uma translação vertical. E aí você vê que, de fato, ela é uma reflexão em relação à reta y igual a x. Tá? Então vamos voltar para a parte que interessa para a gente. Estou pegando então a tangente restrita ao intervalo menos π sobre 2. π sobre 2. Tá? Isto. Então estou nesse pedaço, eu estou vendo a minha função inversa. Vamos escrever a equação da reta tangente ao gráfico da tangente num ponto? Tá, então vamos lá, eu vou a minha reta tangente, deixa eu só definir o que seria f' de x. Tá? Você vê que a f' em cada ponto ela é exatamente secante ao quadrado, né? Esse é o gráfico da secante ao quadrado. Eu não quero ver ele por enquanto, mas vou precisar dele aqui. E a equação da reta tangente ao gráfico da tangente é y igual a f de a mais f' de a vezes x menos a, e o a vai ser o nosso parâmetro para ver o gráfico aqui. Vou trocar essa cor. Tá, então a reta tangente ao gráfico da tangente é a verde. E eu vou colocar um ponto de tangência só para enfatizar para a gente aqui. A, f de a. Tá bom? Então você está vendo a reta tangente em cada um dos pontos do gráfico da tangente variando. Está todo mundo acompanhando aí, né? Legal. Então vamos deixar nesse ponto aqui, por exemplo, e vamos comparar com o gráfico da inversa, né? Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Não, Gustavo, elas não são perpendiculares, tá? Duas retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Tá? Quando o produto é 1, elas são uma reflexão em relação à bissetriz. Então vamos voltar isto. Vamos tentar escrever a equação da reta tangente ao gráfico da inversa da tangente, ao arco tangente. Né? Então vai ser y igual a g de a mais g' de a
vezes x menos a. Tá bom? E vamos marcar o ponto da inversa também. Quem que vai ser ele? Chamar de Q. Você pode escrever como sendo a, g de a, certo? Ou, de maneira completamente análoga, você pode escrever f de a, vírgula a. É a mesma coisa, né? Gráfico da inversa. Tudo bem? Então veja, conforme o a varia, o que você percebe? Ó, no π sobre 2 isso aqui dá pau, né? Porque a reta π sobre 2 não existe reta tangente para o gráfico da tangente. Então vamos dar uma limitada nesses caras. Vamos pôr entre menos 1 e 1. Tá? E o que você percebe é exatamente isso, né? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Seja qual for o ponto, né? Aqui é o ponto do gráfico da inversa, aqui é o ponto da f, da nossa tangente. Seja qual for o ponto, o que a gente tem? Os coeficientes angulares dessas retas são sempre retas que são simétricas em relação à bissetriz, né? O produto dos coeficientes angulares é 1. Tá bom? Então deixa eu marcar direitinho aqui o ponto para a gente... f de a, vírgula a. Isso. Tá? Agora tá bem certinho, né? O que você vê? Se eu tenho um certo ponto x, eu tenho meu f de x. Quem é o valor da função inversa? Eu simplesmente rebato em relação à bissetriz, esse é o ponto da inversa. O que você vê é que essas duas retas são retas cujo coeficiente angular tem produto 1. Então, se eu trouxesse elas para a origem, uma seria a reflexão da outra pela identidade, pela bissetriz do primeiro quadrante. Tá clara a intuição geométrica disso? Sim? Mais algum exercício que vocês precisam ver? Gostariam de tirar alguma dúvida? Tá, a gente teve um monte de problemas de natureza técnica aqui, mas a gente está apto já a discutir os exercícios da sessão 3 inteira, da sessão 5 inteira. Tá? A miscelânea de testes são testes de tudo, né? Então vocês podem, com toda a matéria, então vocês podem ver o que dá para fazer ali. O 3.18, vamos fazer ele então, Daniel. E na próxima vez que a gente se encontrar, eu já vou pedir para vocês assistirem os vídeos de taxa de variação. O Fábio perguntou, sim, Fábio, você tem toda a razão, né? A G eu não calculo no ponto A, eu calculo no ponto F de A para enxergar isso direitinho, né? A G, se eu quiser ver exatamente no ponto da inversa, eu teria que fazer essa conta aqui, perfeito, né? No ponto do domínio, isto. Agora aqui você vê exatamente a reta tangente, tá? Eu não estava calculando no ponto A, que não é um ponto do domínio da inversa, se você for escrever direito. Então, perfeita a tua observação, e aqui você vê que as retas tangentes são simétricas, né? Em relação à bissetriz aí, né? Qualquer que seja o ponto, você vai ter isso aqui. Bom, pode deixar ele passeando, assim, você vê como é que fica, né? Em todos os pontos da forma A, F de A e F de A, vírgula A, um para o primeiro ponto do gráfico da F e o segundo da inversa da F, as retas tangentes têm coeficientes angulares com produto 1 e, portanto, são simétricas em relação à bissetriz. Tá bem? Obrigado pela observação, Fábio. Deixou claro para todo mundo. Ok, o Daniel pediu para ver o 3.18. Exercício 3.18.
é o último da lista, ele fala de derivação implícita. A gente não discutiu nada a respeito da teoria de derivação implícita aqui. Precisa ver alguma coisa teórica, entender o que é uma função implícita? Ou com os vídeos que vocês viram no YouTube ficou claro o suficiente? O pessoal está indo embora já, né? Eu não sei. Eu posso fazer o exercício e depois, numa próxima, a gente discute as questões teóricas envolvidas ali, porque isso é de fato uma coisa delicada, tá? Derivação implícita é... Você pode fazer uma conta simplesmente, mas nas vezes que você não pode fazer a conta, você precisa saber o que fazer, tá? Então vamos olhar para o 3.18. Passar para o Chornon para todo mundo. Para vocês aqui também. Tá, todos lendo o Chornon, uma página nova. Exercício 3.18, né? Da lista 1, tá? A gente ainda está na lista 1. O 3.18 diz o seguinte: você tem uma função derivável que está definida no intervalo aberto contendo ponto x igual a menos 1. Tá? Suponha que a f satisfaz uma certa equação e ele quer saber o valor da f no ponto menos 1 e a reta tangente ao gráfico da f nesse ponto. Então, eu vou tentar dar uma resumida nisso, né? Quer dizer, você tem uma f definida num intervalo, chegando em R, você sabe que o ponto menos 1 pertence a esse intervalo I, tá? Aqui é um R. Chegando no conjunto de números reais, tá? E aí você sabe que a f satisfaz uma certa equação algébrica, né? Vamos tentar f ao cubo menos f ao quadrado mais x f de x igual a 2. F ao cubo mais f ao quadrado mais x vezes f de x é igual a 2, tá? Então eu não conheço a fórmula da função. Era um menos aqui, tá? Eu não conheço a fórmula da f, mas eu sei que a f satisfaz essa equação algébrica, né? Então, se você quiser pensar, você considera esse polinômio de terceiro grau aqui, x, y, tá? E aí o que você sabe? Para cada valor de x, existe um y. Vamos supor que existe um y que resolve essa equação. Então eu consigo tirar o y em função de x. Então meu y é uma f de x, que é a solução dessa equação. Pergunta: você sabe escrever quem é y de x? Uma fórmula explícita? Se você souber a fórmula para resolver a equação de terceiro grau, você pode até tentar. E aí você vai ver que tem uma expressão nesse caso, porque é um polinômio de grau 3. Tá? Expressões mais complicadas você não consegue isolar o y aqui e, portanto, não tem muito o que fazer, né? Mas, sabendo que a f, o enunciado te diz isso, né? Que a f satisfaz essa equação e que ela é derivável. Então, ela é derivável. Existe a derivada da f e, portanto, eu posso, mesmo sem saber quem é a expressão da f, obter uma expressão para f'. E como é que a gente faz? Você deriva isso aqui dos dois lados em relação a x, né? E derivar em relação a x, que é o argumento da função f, como é que é? Aqui eu tenho uma f ao cubo. Então eu tenho uma composta. Vamos ver como entra a regra da cadeia. Você pega x, calcula f de x e no resultado você aplica a função elevar ao cubo. Tudo bem? Então aqui é eleve ao cubo e aqui é calcule f. Tá bom? Aqui é o que entrar aqui você calcula o cubo. Como é que é a derivada dessa composta? Você vai derivar primeiro a última, que é derivada de elevar ao cubo é 3 vezes a coisa ao quadrado vezes a derivada do que está lá dentro, que é o f'. Tudo bem? Esse é o ponto-chave aqui.
menos. Quem é a derivada de f ao quadrado? É a mesma coisa, só que em vez de ter um cubo aqui, você tem um quadrado. Vai ter um quadrado aqui. Então, como é que é derivar o quadrado? Derivada de elevar ao quadrado é 2 vezes a coisa vezes a derivada da coisa. E na última parcela eu tenho um produto, né? X vezes f de x. Como é que você deriva um produto? Deriva o primeiro, mais, copia o primeiro e deriva o segundo. Tá? E do lado direito eu tenho uma constante, a derivada da constante é zero. Tudo bem? Alguma pergunta? A Daniela... Gente, eu fiz as contas, a Daniele me mutou aqui. Desculpa, foi sem querer, provavelmente, né? Então eu estava falando sobre a derivada, aplicando a regra da cadeia em cada uma das parcelas ali, né? Então, só para repetir, derivar f ao cubo vai ficar 3 vezes f ao quadrado, que é a derivada de elevar ao cubo, é 3 vezes a coisa ao quadrado, vezes a derivada da coisa, o menos aqui, derivada de elevar ao quadrado é 2 vezes a coisa, vezes a derivada da coisa, que é uma composta, calcula f, depois eleva ao quadrado, e aqui eu apliquei a regra do produto, deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia, deriva, e a derivada da constante é zero. Então aqui eu consigo escrever o seguinte, eu consigo pôr f' de x em evidência e vou ter o quê? 3f ao quadrado de x menos 2f de x mais x. E vou passar o resto para o outro lado, né? Tudo que não tem f'. É o quê? Só o menos f de x. Tá bom? Então, com isso eu tenho uma expressão para f' de x. Que é o quê? Menos f de x sobre 3f ao quadrado menos 2f de x menos x, tá? Então, é claro que eu estou supondo que isso aqui não vale zero nesse denominador. Porque se isso aí desse zero, a f não poderia ser derivada, tá? Tem um pouco a ver com derivada da função inversa ali. Depois a gente vê isso em algum momento. Então tá, eu tenho uma fórmula para f' e ele pede a reta tangente no ponto menos 1, né? Então, para escrever a reta tangente, o coeficiente angular dela é exatamente a derivada no ponto menos 1, né? Eu preciso descobrir quem é f a menos 1. F a menos 1, se você f' de menos 1. F' de menos 1, substituindo aqui, a gente vai ter o quê? Eu vou ter o valor da derivada em termos do valor da f, né? Menos f de menos 1 sobre 3f ao quadrado de menos 1 menos 2f de menos 1 menos menos 1 mais 1, tá bom? Então, para conseguir matar o problema, eu preciso descobrir o valor da f no ponto menos 1. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa equação, que define a f, né? E vou aplicar x igual a menos 1 aqui. Tá, aplicando x igual a menos 1, eu vou ter o quê? F de menos 1 ao cubo menos f de menos 1 ao quadrado menos f de menos 1 igual a 2. Tá bom? Então agora é meio que por inspeção, tá? Eu preciso descobrir um número que eu jogo no lugar de f a menos 1 que resolve essa equação. E como eu sei que é uma função, f é uma função, para x igual a menos 1 existe um único valor f de menos 1 que resolve isso. Como é que a gente vai achar esse cara? É por inspeção mesmo, tá? Então, vamos tentar. Se eu botar x igual a 1, não vai dar certo, né? Eu vou ficar com 1 menos 1 menos 1 não funciona. X igual a 2, vamos tentar ver se 2 funciona. 2 ao cubo, 8. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2, 8 menos 4 menos 2 dá 2. Então, foi por inspeção, tá? Então, por inspeção, f
calculado em menos 1 tem que ser 2. Essa equação admite outras raízes? Não, porque eu estou sob a hipótese de que f é uma função e, portanto, uma vez que eu plugo x igual a menos 1, tem que ter um único valor de f a menos 1. E aí, com essa conta, eu consigo descobrir quem é o f' de menos 1, né? Vai ficar menos 2 sobre 3 vezes 2 ao quadrado, 12, menos 4 mais 1, né? Então vai dar 13 menos 4, 9, menos 2 nonos. Tá, então tenho o valor da derivada, tenho o valor da função. Consigo escrever a equação da reta tangente. Vai ser y menos f no ponto igual a f' no ponto vezes x menos o ponto. Tá? Y então vai ser igual a 2 mais 2 nonos, menos 2 nonos, né? O coeficiente angular é menos 1, negativo, desculpa, menos 2 nonos vezes x mais 1. Tá? Essa é a equação da reta tangente. E era isso que o exercício estava pedindo, né? Se não me engano. A equação da reta tangente ao gráfico da f nesse ponto. Tá bem? Tá claro, então? Dúvida nisso? Mais alguma coisa que vocês queiram saber, precisem? Acho que é mais no X. Ah, Lucas, deixa eu ver aonde no exercício em questão. Ah, desculpa, perfeito, aqui, né? Obrigado. Aqui é mais. E, portanto, aqui vai ser menos. Aqui vai ser menos. Então fica 12 menos 5 dá 7. A gente arruma aqui. Tá certo? Menos 2 sétimos. Legal. Na terceira linha eu apliquei a regra da cadeia para f ao cubo de x. Vamos ver qual é a terceira linha. Terceira linha, sim, f ao cubo de x, exatamente, Yasmin. Para derivar f ao cubo, você precisa observar que você tem uma composta. Você pega o número x, calcula f de x e depois eleva ao cubo. Então, na hora de derivar, eu derivo do último para o começo. Então, eu tinha um elevar ao cubo. A derivada de elevar ao cubo é 3 vezes a coisa ao quadrado. Multiplico pela derivada do que foi elevado ao cubo, que era f. Então fica 3f ao quadrado vezes f' de x. Tudo bem? Boa pergunta, Yara. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. F menos g' é f' menos g'. Por que vale isso? Vale pelo seguinte. Deixa eu pegar uma outra folha, né? Se você tem... É tranquilo, você pode escrever f de x menos g de x, você vai escrever como sendo f de x mais menos 1 vezes g de x, né? Então, na hora de derivar, vai ser o quê? Vai ser a derivada de uma soma, né? Então, a derivada da primeira. Como é que você deriva a segunda? É uma constante. Então, constante vezes a função, constante fica e deriva a segunda, né? Dá exatamente f' de p menos g de p. Tudo bem? Tá jóia. Mais alguma coisa? Dúvida, alguma coisinha que vocês precisam saber também? Não?
Então tá, eu acho que tá bom, gente. Deu para, apesar de toda a dificuldade técnica, fazer um pouco de exercício, discutir um pouquinho da teoria. Só queria observar para vocês que na semana que vem a gente tem a Semana Santa, né? E, portanto, não teremos nem esses encontros online. É um tempo que eu recomendo que vocês usem para se organizar, para tentar estudar, pôr em dia a matéria. Quem acabou chegando mais tarde por conta de outras chamadas do vestibular, aproveita para tentar pôr as coisas em dia. Então a gente não vai fazer esses encontros, mas vamos manter contato individual, né? Se alguém tiver alguma dúvida, o chat ou o fórum vai estar funcionando lá no Disciplinas, a gente vai atender vocês por lá, todos os professores. E alguma dúvida pontual, pode usar e-mail, mas eu recomendo que a gente faça isso via fórum para todo mundo poder ver o que todo mundo está fazendo e crescer junto nesse período difícil que a gente está passando agora, tá? Então vamos tentar usar via e-disciplinas o fórum o máximo possível ao longo dessa Semana Santa. Se você quiser usar para descansar, se cuidar de quem está precisando perto de você, faça isso também, que é muito importante, tá bom? Mas a gente vai estar à disposição lá se precisarem. Então, até a próxima segunda-feira vai ser o quê? Vai ser dia 13 de abril, né? Dia 13 de abril a gente tem novas aulas. Eu vou deixar o material para vocês assistirem as aulas respectivas dessa semana que a gente vai fazer os encontros a partir do dia 13. Eu vou divulgar para vocês via e-mail mandado pelo Disciplinas, tá bom? Então, bom fim de semana para todos, se cuidem e se precisar é só chamar, tá bom? Boa Páscoa para todos, claro. A gente não vai se ver durante a semana que vem, nem as outras, mas boa Páscoa, é um momento importante para nós. Até a próxima então. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela paciência aí com as falhas técnicas todas, tá?